Boas-vindas a esta análise estruturada. Hoje, a gente vai desempacotar um negócio fascinante: as mecânicas de como um Estado é construído do zero. E para deixar toda essa jornada jurídica complexa mais palpável, vamos usar uma metáfora super simples, mas muito poderosa: a construção e a reforma de uma casa. Pensemos no Estado não como uma ideia abstrata e distante, mas literalmente como um edifício onde todas as nossas leis e direitos habitam. Bom, vamos mergulhar direto nisso com aquela pergunta fundamental, a verdadeira pergunta de US$ 1 milhão, sobre as origens absolutas de um Estado. Antes de termos paredes, antes do teto, ou sequer de um terreno demarcado, quem é que tem aquela autoridade inquestionável para desenhar a primeira planta e dizer: olha, aqui vai existir uma nação? Essa é exatamente a questão que o direito constitucional tenta responder quando estuda a gênese de tudo. E a nossa planta baixa de hoje passa rapidinho por 5 etapas. Primeiro, a essência do poder constituinte. Segundo, os atores e a natureza. Depois, o poder originário e o derivado, seguido pelas reformas e mutações constitucionais. E, por fim, o direito constitucional intertemporal. Um roteiro bem direto para a gente se guiar. Iniciando, então, pela seção 1, a essência do poder constituinte, que é a nossa fundação. É impossível construir um prédio sem uma base sólida. E foi Emmanuel Joseph Sayers quem sistematizou e colocou essa ideia no papel, lá no finalzinho do século XVIII, na obra O que é o Terceiro Estado. Esse texto funcionou quase como um manual original do arquiteto. Foi nesse momento crucial do constitucionalismo moderno que a ideia de uma força soberana, capaz de definir princípios, direitos fundamentais e os limites estatais, ganhou um corpo teórico de verdade. O poder constituinte é, no fim das contas, a energia vital que dá origem a tudo. Partindo agora para a seção 2, os atores e a natureza, ou seja, quem são os construtores e no que eles acreditam. Aqui a gente tem uma baita divisão filosófica sobre de onde vem essa autoridade. De um lado, a corrente do juiz-naturalismo, puxada por Tomás de Aquino, defendia ser um poder jurídico baseado no direito natural. Seria como uma ordem inerente, divina, que justificaria esse poder. Do outro lado, vem Hans Kelsen e o juspositivismo, enxergando isso puramente como um fato histórico, uma força fática sem nenhuma norma jurídica anterior para dar suporte. E o detalhe prático mais importante é que, no Brasil, a visão de Kelsen é a que predomina. A construção de um Estado é, antes de qualquer coisa, um grande fato histórico. E olha que interessante. A gente precisa muito separar quem é o verdadeiro dono da casa de quem são os empreiteiros que de fato batem o martelo. O titular absoluto, inquestionável do poder constituinte é o povo. Sempre. Só que como milhões de pessoas não podem sentar juntas numa sala para redigir leis, surgem os famosos exercentes. Eles podem ser os representantes eleitos, como aconteceu na Assembleia Nacional Constituinte de 1987 aqui no Brasil, ou, em cenários menos democráticos, grupos não eleitos, como um ditador. A regra de ouro é: o dono da casa é o povo, mas quem segura a caneta na hora de projetar é o exercente. Isso nos leva direto à seção 3, poder originário e derivado. Basicamente, a diferença entre a construção original e os famosos puxadinhos e reformas. Aquele poder absoluto que vai lá e assenta o primeiro tijolo é o poder originário. Ele é inicial porque, afinal, inaugura uma nova ordem de direito positivo. Ele é autônomo, não divide espaço com nenhum outro poder de mesma hierarquia. E a parte mais fascinante, ele é incondicionado. Isso significa, literalmente, que nenhuma regra do passado manda nele. Ele nasce sem limites jurídicos anteriores. E depois que a Constituição é promulgada, os doutrinadores dizem que esse gigante não morre. Ele só adormece, esperando um novo momento histórico para acordar de novo. E depois que a casa já está de pé? Bom, aí os reformadores assumem o controle através do poder constituinte derivado. Só que se esse poder já nasce com as limitações da planta original, certo? Ele tem 3 funções essenciais. O reformador, que faz aquelas atualizações constantes pelas famosas emendas constitucionais. O revisor, que foi um mecanismo excepcional de revisão única que aconteceu 5 anos após 88. E o decorrente, que é o que autoriza os estados, como São Paulo, Bahia ou Minas Gerais, a construírem suas próprias constituições menores. Mas sempre, claro, respeitando o projeto da obra principal. Vamos dar uma olhada agora na seção 4, reformas e mutações constitucionais, onde a gente compara as alterações formais com as informais. Aqui a dinâmica fica muito interessante. Imagina que a gente tem, de um lado, o processo formal de derrubar oficialmente uma parede ou construir um anexo, que são as emendas que a gente acabou de ver, mas do outro lado tem como a gente simplesmente mudar a função daquele cômodo
sem quebrar nada, adaptando para o dia a dia atual. Esse processo informal é o que a gente chama de mutação. A mutação constitucional é brilhante porque mantém o texto original intacto, mas muda totalmente o significado prático dele. É o chamado poder constituinte difuso, que muitas vezes acontece quando a Suprema Corte adapta regras antigas aos costumes de hoje. Mas olha, tem que ter um cuidado gigantesco com isso. A estudiosa Ana Cândida da Cunha Ferraz alerta que a gente precisa fugir das mutações inconstitucionais. Isso acontece quando a nova interpretação acaba ofendendo e quebrando os pilares originais da lei. E para fechar o nosso roteiro, seção 5, Direito Constitucional Intertemporal, o famoso dia da mudança. Chegamos naquela parte super técnica e delicada. O que a gente faz com os móveis antigos quando ergue uma casa nova em folha? Bom, às vezes a gente decide guardar aquele sofá de luxo da casa velha, mas agora ele vai ficar no quarto de hóspedes. O nome disso no direito é desconstitucionalização. Leis que antes eram consideradas constitucionais continuam valendo, mas são rebaixadas, viram leis comuns, ordinárias. E um detalhe crucial: isso nunca é automático. Tem que ter uma autorização expressa, escrita com todas as letras na nova Constituição. Agora, e os móveis do dia a dia? As leis infraconstitucionais do passado? Aí a gente faz um inventário. Se o conteúdo material da lei antiga combina com o estilo e os princípios da nova casa, a gente tem a recepção. Ela é recebida automaticamente, sem estresse. Mas se não combina, se rola uma incompatibilidade material, aí temos a não recepção. E a nossa Suprema Corte entende que isso tem o mesmíssimo efeito prático de uma revogação. Aquela lei antiga simplesmente vai para o lixo. Só que tem também um cenário que é no mínimo curioso: a repristinação. Sabe quando a gente se arrepende e puxa um móvel velho do lixo para usar de novo na casa nova? É basicamente isso. Uma norma que já estava morta e revogada no sistema anterior, ressuscita e volta a valer só pela criação da nova ordem constitucional. Mas, de novo, assim como a desconstitucionalização, isso não acontece do nada. Precisa de uma regra explícita no texto novo para acontecer. E olha, trazer lei antiga de volta à vida não é brincadeira. O jurista Marcelo Novellino dá um aviso bem claro. Isso pode criar um efeito repristinatório indesejado e uma tremenda confusão. Se essa lei restaurada também vier com falhas ou for, nas palavras dele, eivada do vício de inconstitucionalidade perante a nova ordem, vai precisar de uma ginástica processual absurda, com pedidos sucessivos só para conseguir arrumar a bagunça jurídica que ficou. Para amarrar toda essa nossa análise de hoje, deixe uma reflexão provocativa sobre essa casa viva que todos nós dividimos. A gente viu que o poder constituinte diz que o povo é o dono soberano, certo? Mas quando a gente observa as mutações constitucionais, que são aquelas mudanças profundas de sentido feitas pelos tribunais sem alterar uma vírgula do texto original, fica a pergunta: será que estamos realmente vendo um reflexo da evolução orgânica da sociedade? Ou será que estamos apenas assistindo às escolhas de design de quem está com a caneta na mão no momento? Fica aí o questionamento para a gente garantir que as estruturas da nossa casa continuem servindo a quem realmente importa. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação e até a próxima.